Salve, nação rubro-negra! Sou Rafael Bernardo. E eu sou Rafael Victor. Nós fazemos parte do canal Paixão pelo Esporte. De pai para filho. Esse ano nosso time vai ser mesmo campeão. Será? Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte, não. Que vitória, meu amigo. Eu pedi um time, me entregaram a seleção. Rapaz, assim, surpreendentemente, apesar da falta de ritmo de jogo, né? O primeiro jogo do esporte na temporada desse time profissional. Mas a gente conseguiu ver pelo menos um segundo tempo muito bom. Vamos dizer bom, né? Sem exagero passional de torcedor. Mas um segundo tempo com muitas alternativas de ataque. Com as substituições o time ficou bem mais ofensivo, porém equilibrado. E a gente conseguiu uma vitória boa, importante na estreia, não é verdade, Rafael Victor? Isso. E mesmo com erro de arbitragem, mesmo com a dificuldade do gramado lá do PV, que estava um gramado difícil de se jogar com relação ao time leve que é o do Sport, mas mesmo assim, no último lance, o garotinho de 9 milhões, o lateral direito. Fala do preço dele agora, Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, já pagou umas parcelinhas, não é verdade? 9 milhões foi pouco. É verdade. Um gol e uma assistência. Diga-se de passagem que uma assistência assim milimétrica, perfeita. E outro estreante, que a gente já tinha até comentado no pré-jogo sobre os treinamentos dele, Gustavo Maia, fez um gol de prima. Um gramado difícil, pegar de primeira aquele lance. Foi um golaço, principalmente pela jogada trabalhada, né? E um belo presente de aniversário para ele. Para quem não sabe, é aniversário de Gustavo Maia ontem. Exatamente. E a gente está aqui para analisar o jogo. Todas as nuances do jogo de estreia do Sport no Nordestão. Foi um jogo difícil, não foi fácil. Parece que a gente aqui brincando, tudinho, quer tornar o jogo fácil, mas não foi fácil. Principalmente pela falta de um volante, né? Isso, o primeiro volante no time. Então torna o jogo mais difícil, porque acabou o Pepa optando por improvisar Ortiz. Eu acho que ali ele surpreendeu todo mundo, porque na nossa análise de outros jornalistas pré-jogo, acreditava-se que se tivesse de improvisar alguém ali, esse improvisado seria Domingues. E Domingues continuou jogando como o jogador livre que é ele. É um segundo volante, porém que tem muita chegada para o ataque. E para surpresa da maioria avassaladora da torcida do Sport e dos jornalistas, o improvisado foi o Ortiz, que fez essa transição, né, de bola da defesa para o meio e ataque e também deu alguns combates. Mas, mesmo assim, com o time de Série D, que é o Ferroviário, a gente viu em alguns momentos o time exposto. Eu queria um pouquinho da tua análise, Rafael, do primeiro tempo. Vamos repartir o jogo por tempos, do que tu viu no primeiro tempo, para depois a gente ir para o segundo tempo. Bom, no primeiro tempo eu não vou falar que o time foi mal, não foi mal. Foi um primeiro tempo morno, a defesa do Sport bem segura, apesar de algumas falhas individuais de Barleta e Ortiz, que geraram um contra-ataque do Ferroviário. E diga-se de passagem, essas duas falhas individuais de Barleta e de Ortiz, a gente estava com a bola, eram escanteios nossos, e por erros de passe geraram contra-ataques. Para nossa sorte foi o quê? Foi uma recomposição rápida da defesa, do sistema todo, né, de defesa do Sport, e também pela fragilidade do ataque do Ferroviário. Fez com que a gente não sofresse gols. Mas se a gente pega um time mais qualificado, os dois erros que você citou aí teriam sido cruciais para uma tomada de pelo menos um gol. Não é verdade? Isso. No mais, tem mais alguma observação a fazer? É isso, no primeiro tempo, pra mim, acho que Lucas Lima fez umas gracinhas, mas também nada de muito interessante, né? É o que você falou, né? Foi um primeiro tempo morno. Eu acho que o Sport teve mais posse de bola, porém não teve muita construção, muita bola alçada na área. Barleta por um momento tentou procurar jogo, mas depois deu uma sumida grande. Do meio para o final do primeiro tempo, Barleta sumiu, se apagou.
talvez porque estava jogando pela esquerda. O Gustavo Maia com Hereda tentavam algum tipo de jogada, mas só tiveram mais sucesso quando o Domingues caiu ali pela direita para poder fazer jogadas de ultrapassagem. Foram 2 lances de perigo de Domingues. Um deles foi uma chance até mais clara, que ele dá voltando para trás e Coutinho bate, mas a bola, para falar a verdade, Coutinho chega já desequilibrado e a bola, na hora do chute, ele não dá tanta força e a bola resvala na defesa. No mais, não tivemos mais lances não. Achei que a defesa, como você falou, estava segura. Só um lance lá do lado esquerdo que Chico deixou o jogador fazer a ultrapassagem, que gerou um certo perigo, mas Hereda cortou. E diga-se de passagem, com o erro da arbitragem, que ele deu tiro de meta, só que foi escanteio. Viemos para o segundo tempo. Eu gostaria de observar, falar um pouquinho primeiro, observando que Pepa já foi fazendo uma inversão, jogou Barleta para a direita e Gustavo Maia para a esquerda, que é onde eles estão acostumados a jogar, e centralizou mais Lucas Lima. E o time começou a ter uma fluência de jogo melhor, apesar do Ferroviário ter mais um lance de contra-ataque, também por uma falha do sistema defensivo da gente, de entregada de bola. E aí, depois o Sport tomou as ações do jogo. E por um erro de Hereda, que foi esse erro de recuo de bola que gerou o contra-ataque do Ferroviário, foi a primeira substituição, que aí foi a entrada de Matheus Alexandre no lugar de Hereda. E aí a gente teve já a mudança de jogo, né? Porque Matheus Alexandre, através de um passe excelente de Ortiz, achando Matheus Alexandre, ele, em vez de cruzar a bola na área, ele devolveu para trás na meia-lua. E Gustavo Maia chega batendo e fazendo um golaço. Um gol muito difícil, uma assistência perfeita, milimétrica. E o Sport abriu o placar, poderia ter ali mudado por completo a história do jogo, que aí a gente, se tivesse jogado com inteligência, poderia ter ampliado o placar. Mas aí veio um lance crucial que eu gostaria de falar, e eu falando o lance, vocês vão observar, a gente vai colocar a imagem aí congelada do lance. Após a batida do centro do gol do Sport, o Ferroviário dominou a bola, saiu jogando, e simplesmente, em um passe entre linhas, o meio-campista do Ferroviário achou o outro meio-campista que fez o gol. Mas se você observar na imagem aí, agora, ele estava impedido. Tentou Cariús fazer uma linha de impedimento, mas na hora do passe a gente observa que está mais adiantado. Inclusive essas 2 linhas traçadas aí mostram claramente o impedimento. Mesmo assim, infelizmente, na Copa do Nordeste, primeira fase, não temos o VAR. Se a gente tivesse o VAR, e assim, diga-se de passagem, uma crítica aqui que a gente vai fazendo, é um absurdo não ter o VAR. Por quê? Porque um campeonato com investimento que a gente tem na Copa do Nordeste, de patrocínios, de cota de televisão, era para ter o VAR na primeira fase, para jogos como esse não alterar o sistema de classificação. Porque se o Sport empata aí, perde 2 pontos importantíssimos por conta de um erro de arbitragem. E aí o Ferroviário empatou e depois abdicou de jogar, não é verdade? Fala aí mais um pouquinho do que aconteceu depois com as substituições. Tivemos aí a entrada de Romarinho no lugar de Gustavo Maia, que eu acredito que o Gustavo Maia estava cansado. Romarinho entrou. Depois tivemos a saída de Gustavo Coutinho, que foi um 0 à esquerda, e a entrada de Paciência. Domingues machucou também, entrou Johan no lugar de Domingues, ou seja, o Sport passou a jogar sem volantes nenhum, e Johan e Ortiz ficaram fazendo ali a volância. E depois, para finalizar, tivemos a entrada de Lene Lobato no lugar de Ortiz. E aí ficou só Johan e Lucas Lima ali no início de construção de jogada. Mas fala aí um pouquinho, Rafael, do que tu viu do segundo tempo até a chegada do nosso gol, o gol da vitória, do centroavante, do lateral direito, que estava muito bem colocado, Matheus Alexandre. Bom, o segundo tempo o time deu uma melhorada. Gustavo Maia estava muito bem, inclusive antes do gol, na minha opinião, a chance mais clara de gol que o Sport teve foi com ele. Depois do gol, ele saiu para a entrada de Romarinho. Achei um bom jogo de Romarinho, tá? Aí também tivemos a saída de Coutinho para a entrada de Paciência. Eu quero destacar aqui.
com um toque no jogo, paciência fez mais do que Coutinho. Exatamente, a gente já vê o nível de inteligência, raciocínio rápido dele, a parede, que todo time precisa de um centroavante que faça a parede, que segure a bola, que gere opções para os ponteiros e para os meias jogarem, e paciência no pouco que entrou e que pouco que fez em campo, já mostrou ser muito mais útil do que o Gustavo Coutinho. E assim, uma coisa que a gente observa é como caiu a qualidade técnica do Gustavo Coutinho. É assustador o futebol que esse cara joga hoje no esporte. Parece que a gente tem um homem a menos no time do esporte. Nada que sai dos pés dele tem construção de ataque. Isso. Aí, como é que fala? Teve aí a entrada de Johan, que bom jogo pra mim fez o Johan. E Leni Lobato também entrou aí, que deu a assistência para Matheus Alexandre. E assim, é importante salientar que no segundo gol a gente tem o trabalho que Pepa fez no segundo tempo, das substituições, gerou resultado. Porque a bola começa com o Johan, ele dá um passe para Chico adianta a bola para Romarinho na esquerda, e Romarinho joga a bola pela ponta para um cara que muita gente critica ele, mas é um cara que ataca muito espaço, que é o Leni Lobato. Leni Lobato gerou a opção para Romarinho dar o passe. Então ele atacou o espaço do lado esquerdo e já cruzou. Ah, mas ele não cruzou, ele deu um chutão para a área, mas ali é consciente. Ele dá um chute voltando para a área ali na marca do pênalti, para ou centroavante, ou Barleta, ou quem quer que seja ali, esteja disposto a fazer o gol. E foi o que aconteceu. A bola passou por paciência, resvalou no zagueiro do Ferroviário e sobrou para Matheus Alexandre, que, diga-se de passagem, também teve uma visão perfeita do lance. Ele acreditou na jogada, ele se posicionou para gerar a opção de fazer o gol, e assim, é o retrato de o cara tá ali, entrar no segundo tempo, num ritmo diferente dos jogadores que começaram a partida, mas está antenado, está ligado ao jogo. Então a gente pode tirar aí muitas valências positivas do jogo. Tiveram algumas valências negativas, né? Como, por exemplo, o erro de posicionamento na hora do gol, mesmo sendo gol impedimento, a gente vê que a falta do volante ali é primordial, não teve o combate, Antônio Carlos teve que sair da posição, gerando uma tentativa de cobertura de Chico, que gerou outra tentativa de cobertura de Cariús, ou seja, o alinhamento da defesa se desfez e a gente tomou o gol. Mas assim, no contexto geral, é isso que a gente pode observar, na verdade. E voltando a falar do Leni Lobato, ele, desde os últimos 2 jogos da Série B, nesse jogo de ontem, ele provou que tem qualidade, mas precisa melhorar uma coisa: finalização. A finalização dele, ele precisa, após o treino do esporte, ficar chutando umas 50, 80, 100 vezes na barra para ver se ele melhora um pouco a finalização. Mas é um cara que tem suas qualidades, eu acho que para compor o elenco ali ele é uma peça importante. Muito novo. É um cara novo, aguerrido, tem força física, entendeu? É um cara que ataca bem espaço, a gente precisa também de jogadores que tenham essas características. Não somente com a bola no pé, mas também taticamente. E é isso, minha turminha, aquele abraço para vocês. Mais uma observação primeiro. Dá um like aqui para nós, é muito importante. Uma curtida, comenta no nosso vídeo, compartilha para os rubro-negros de Pernambuco, o Leão original, o maior do Nordeste. E não se esquece de se inscrever lá no Instagram, não é verdade, Rafael Victor? Sigam nosso Instagram, Paixão pelo Esporte 87. E aqui, ó, dá aquela moralzinha pra gente, se inscreve no canal, Paixão pelo Esporte. E aí a gente volta com mais análises para vocês. E pelo esporte, tudo! Esse ano nosso time vai ser mesmo campeão.